Fala aí, pessoal, beleza? O árbitro do Rio de Janeiro, Graziane Maciel Rocha, protagonizou uma lambança daquelas que vão ficar marcadas na história da arbitragem brasileira na partida entre Chapecoense e Paraná, no encerramento da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O lance aconteceu logo aos 5 minutos de jogo, partida disputada na Arena Condá. Você vê aí frames, ou seja, foto das imagens, as imagens táticas, porque eu não tenho direitos aqui no canal de colocar imagens de jogos do Campeonato Brasileiro, seja da Série A ou da Série B, tá? Senão meu canal é cancelado. Então coloco aqui, mas você vai visualizar o lance na sequência, vem um cruzamento da direita e o Maia, né, camisa 5 do Paraná, se choca contra o goleiro Alisson. A bola sobra para o Mocelin, que faz o gol e sai comemorando. Gol legal, evidentemente. Só que o glorioso Graziani acabou marcando falta. Num primeiro momento ele aponta para o centro do campo, dando o gol. Depois me parece que é alertado pelo auxiliar número 2, ou seja, aquele que fica do outro lado, Carlos Henrique Alves de Lima Filho. E acaba marcando uma falta, mas o choque foi entre jogadores do mesmo time. Eu estava trabalhando nesse jogo, comentando esse jogo pela Série B, né, via Fanatics, e na hora eu cheguei a cogitar a possibilidade de impedimento. Mas na revisão do lance, o jogador, o último, né, o primeiro, no caso, o jogador do ataque da Chapecoense, está uns 3 metros ali, uns 3 metros do último defensor do Paraná, ou seja, não poderia ser marcado de forma nenhuma um impedimento. Foi um lance ridículo, lembrando que a Série B não tem VAR. Até por questão de justiça, a Chapecoense, que é um time muito melhor, tanto que lidera, assumiu a liderança da Série B, fez 2 gols ainda no primeiro tempo, logo depois com o Anderson Leite e o Mike, e depois só administrou a vitória por 2-0 sobre o Paraná, que está na 18ª colocação da Série B. Deve cair para a Série C, um time muito mal treinado, aliás, pelo técnico Gilmar Dalpozo. Mas a grande questão que fica é, o VAR é bom ou ruim? Vale lembrar que houve outro lance na rodada, não na segunda-feira, mas no domingo, no jogo entre Palmeiras e Red Bull Bragantino, no gol do Luiz Adriano, em que o Departamento de Análise de Desempenho do Red Bull Bragantino identificou ali um impedimento no lance do gol do Luiz Adriano. E a justificativa da CBF é de que isso, reportagem do Danilo Lavieri no UOL, de que havia um ponto cego ali. Mas olha bolas, com um ponto cego. Quer dizer, no jogo da Série A existe o VAR, o lance foi revisado, inclusive. Então, se não tem VAR, a gente vê um erro bizonho como foi esse do Graziane Maciel Rocha no jogo entre Chapecoense e Paraná. E se tem VAR, estamos sujeitos a erros gravíssimos da arbitragem. Só que uma coisa é o erro interpretativo, outra coisa é o erro, claro, de ciência exata, ou seja, um impedimento, por exemplo. Não tem porquê. E já tivemos pelo menos 2, um já admitido pela CBF, naquele jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro, e agora esse em que a justificativa é um ponto cego. O que é um ponto cego? Quando a imagem não consegue identificar. Não existe uma câmera ali que consiga aferir exatamente a posição do jogador do Palmeiras, no caso, em relação ao último homem da defesa do Red Bull Bragantino. Vamos lá, eu sou um defensor do VAR. Vale lembrar que o VAR é uma máquina que é operado por essa máquina, né? Operada por seres humanos. Eu fico com a explicação do presidente da FIFA, Gianni Infantino, e você vai falar, ora Bernardo, mas você está elogiando o presidente da FIFA? Gente, é o seguinte, repito aqui, sou independente, não tenho dirigente de estimação, quando tem que elogiar, elogio, quando tem que criticar, critico, e tenho 280 mil críticas à FIFA. Mas neste caso eu tenho de concordar com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, numa entrevista coletiva dada no estádio Krestovsky de São Petersburgo, hoje Gazprom Arena, né? Um dia antes da final da Copa das Confederações de 2017, que foi em São Petersburgo, na Rússia, aquela final entre Alemanha e Chile, né? Tive a felicidade de cobrir esse torneio, aliás, inteiro, pelas rádios Band News FM e Bandeirantes. E um dia antes da final, no sábado, houve a coletiva.
E ele falou, fez um balanço ali da Copa das Confederações, inclusive sobre o VAR, porque foi a primeira competição entre adultos da FIFA em que a ferramenta foi utilizada. E ele falou o seguinte, falou, ó, o VAR entra no futebol para acabar com erros determinantes e claros de arbitragem. Por exemplo, o gol de mão do Maradona contra a Inglaterra, né? Esse é o tipo. Mas agora haverá erros de interpretação. Ele falou que isso é impossível acabar e é verdade, né? Acho que o erro mais grave de interpretação neste Campeonato Brasileiro ocorreu no jogo entre Flamengo e Bragantino. Eu até fiz um vídeo no canal, ouvi um instrutor de arbitragem da CBF, cujo nome eu tenho de manter em anonimato, e ele falou que, eu até mostrei aqui, né, trechos das mensagens que eu troquei com ele, omitindo, claro, o nome do interlocutor, em que ele fala que foi pênalti, claríssimo, né, no lance do Lincoln no segundo tempo, que o Everton, do Bragantino, foi no primeiro tempo, aliás, o Everson, lateral esquerdo, mete a mão na bola. E o árbitro não marca nada. A época quem apitou o jogo foi Daniel Nobre Bins, no VAR estava o Anderson Daronco. E o Anderson Daronco não chama o Daniel Nobre Bins, que não vê no momento. Aquele é um erro gravíssimo, ou seja, esse é um erro interpretativo. Em contrapartida, o VAR comete acertos. Comete acertos é bom, né? Mas acerta. Por exemplo, vou me referir a um jogo que teve uma arbitragem muito contestada, uma arbitragem confusa do Hilton Pereira Sampaio, um jogo entre Flamengo e Santos na Vila Belmiro no primeiro turno. Você vai se lembrar de 2 gols do Santos, bem anulados no primeiro tempo. O jogo, naquele momento, ficou paralisado por 9 minutos, porque o Hilton Pereira Sampaio foi ver lá a imagem. De fato, eram lances que demandavam uma aferição mais detalhada, porque havia impedimento de quem não tocou na bola, mas participava do lance, enfim. Atrapalhando ali o Diego Alves, no caso era o goleiro, naquela partida ele se machucou, inclusive. Mas o VAR, ele vai dar a segunda chance ao árbitro, né? Agora, em lances de impedimento, de ciência exata, ele não pode falhar, né? E me parece que houve uma falha nesse lance entre Palmeiras e Red Bull Bragantino, e essa não é uma desculpa plausível. A gente não tem de engolir isso. Ah, não, tem um ponto cego. Não pode haver. O sistema tem de ser aprimorado, né? Agora, se não há VAR, a gente vê lances lamentáveis como esse que eu mostrei aqui, desse erro do Graziano e Maciel Rocha, desse jogo entre Chapecoense e Paraná. Um erro inadmissível. Inadmissível. Se a Chapecoense empata o jogo, ela não assumiria a liderança da Série B de volta, seria o América Mineiro líder. Isso poderia custar um título de Série B a Chapecoense, né? Ou seja, é um escândalo. Na Série A você tem um critério, ou seja, o uso do VAR na Série B você não tem. É lamentável isso. Até a próxima. Tchau, tchau.